Hey, what's up, folks? This is Sérgio from Beast Mode ESL. Mudando um pouco de assunto, então, de inglês para esportes, artes marciais, esportes de força, para inglês relativo a videogame. A gente tem esse jogo aqui, GTA, ou GTA. Muitos devem ter jogado um jogo chamado GTA San Andreas, como a gente chama, ou GTA San Andreas, certo? O nome do jogo é uma tipificação criminal nos Estados Unidos. Grand Theft Auto é o termo que se usa para roubo de veículos. Tá? No jogo, a gente tinha toda uma situação sendo retratada que, de fato, era uma paródia, não propriamente uma paródia, mas uma alegoria de uma situação real que aconteceu nos Estados Unidos, que foi a guerra de gangues entre os Crips e os Bloods. Gang War, guerra de gangues. Crips de um lado, Bloods de outro. No jogo, isso é relatado como a guerra entre o pessoal da Grove Street, que era o pessoal do CJ, e o pessoal dos Bolas. Tá? Sei que sou engraçado, Bolas, mas não Bolas B-O-L-A-S. Bolas como uma forma diferente de pronunciar ballers. Tá? Isso porque a palavra ball em inglês pode se referir a bola ou pode se referir a um baile. Ball é uma das palavras que se usa para baile em inglês. Outra palavra que se usaria para isso seria, por exemplo, prom. P-R-O-M. Prom. Também significa baile. Então, por que baile? Bom, a ideia é de que a gente está falando de gente que é festeira, gente que curte a vida, tá? Tem até uma série com o Dwayne Johnson, The Rock, que se chama Ballers, dessa forma aqui. Só que tem esse costume nos Estados Unidos de pegar palavras que terminam em ER e pronunciar como se fosse um AH. Então a gente pega palavras como father, brother, mother e pronuncia como brother, father, mother. Certo? Então, player se transforma em player. Players, players. Ballers, bolas. Não é piada. Essa situação nos Estados Unidos aconteceu, essa guerra de gangues entre duas grandes gangues com origem em Los Angeles, né? LA. Essas gangues eram os Crips, que vestiam azul, e os Bloods, que vestiam vermelho. No jogo, isso é retratado como o pessoal da Grove Street vestindo verde e o pessoal dos Ballas vestindo roxo, purple. Certo? Toda aquela situação no jogo é uma paródia não uma paródia, mas uma alegoria de uma situação real. Meio que uma paródia também, porque em alguns momentos eles fazem piada com o negócio. Vocês lembram como é que era o jogo, né? Para quem entendeu o jogo. Então, todo aquele envolvimento com a CIA, toda aquela questão com armas e drogas vindo parar em bairros pobres dos Estados Unidos, bairros pobres de Los Angeles, tá? Aquilo ali é uma alegoria de situações reais, tá? Tem toda essa acusação em relação à CIA ter fomentado, ter incentivado, encorajado a questão da entrada de armas, de drogas nesses bairros pobres, South Central, Compton, que hoje em dia são bairros famosos justamente por filmes e música, né, tudo mais. Então, tem essa acusação da CIA ter fomentado, ter incentivado que o pessoal realmente se armasse, tá? E matasse uns aos outros para resolver o problema dos brancos, que era o quê? Ver hispânicos e negros sumirem, desaparecerem, se matarem entre eles, né? Foi uma estratégia, né? Faça com que eles briguem entre eles, né? E o seu problema vai estar resolvido, entendeu? Então, tem toda essa acusação em relação à CIA, tá? De ter realmente incentivado, encorajado as gangues a se enfrentarem, tá?
de ter criado a epidemia de crack nos Estados Unidos. Isso tudo aconteceu nos anos 90, tá? E tudo isso está retratado no jogo da maneira deles, porque eles não podem realmente, né, fazer acusações nesse sentido, mas teve até processo judicial em relação a isso. E teve gente da CIA, ex-funcionários da CIA, que admitiram que foi exatamente isso que aconteceu. Tá? Então, o que é verdade e o que é mentira, fica meio nebuloso ali, não dá para saber exatamente, tá? Mas as acusações foram essas. Tá? Então aqui, revendo os termos que a gente tem, certo? GTA, Grand Theft Auto, tipificação criminal para roubo de veículos na lei americana. Grove Street, contra Bolas. Grove Street era o pessoal do personagem principal do jogo, CJ. Bolas eram os inimigos desse pessoal aqui. Esse pessoal da Grove Street vestia verde. O pessoal dos Bolas vestia roxo. Isso de fato retrata algo que aconteceu de verdade e que ainda acontece, porque essas gangues ainda existem. A guerra de gangue, gang war, entre os Crips, que vestiam azul e ainda vestem, e os Bloods, que vestiam e vestem vermelho. Certo? Bolas é um outro termo para players, né? E de fato se diz ballers e players. Certo? Então, se vocês gostaram do conteúdo, peçam mais. Eu tenho mais conteúdo desse tipo para falar a respeito. Curte, compartilha, se inscreve no canal. Sugestões, críticas, elogios são sempre bem-vindos. Alright, see you all next time.